Olá pessoal, aqui quem fala é Maurício Silva, estudante de Medicina da UFPA, e eu juntamente com a minha equipe irei apresentar nesse trabalho o tema Escondendo Suicídios e Tentativa de Suicídios e Ensaios Clínicos nos Estados Unidos, um dos maiores escândalos que aconteceu nos anos de 1980 e 1990, né? Por que foi um grande escândalo? Porque envolveu as principais empresas produtoras de medicamento nos Estados Unidos que esconderam e burlaram ensaios clínicos para vender seus medicamentos. Para acabar de inteirar, a FDA, que corresponde à nossa Agência de Vigilância Sanitária no Brasil, responsável pela segurança da população americana e mundial, também se omitiu em trazer à tona, em trazer a público as fraudes dos ensaios clínicos. Então, é importante justamente salientar que tanto as grandes empresas como o governo americano, uma instituição que deveria ser respeitada, estava muito mais preocupado com os acionistas e com os bilhões que eles recebem ao longo de ano vendendo medicamentos. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Gabriel e hoje eu vou falar sobre o estudo de David Healy, um renomado psiquiatra que conduziu um estudo onde 20 voluntários saudáveis receberam sertralina, um antidepressivo ISRS. Surpreendentemente, 2 desses voluntários desenvolveram pensamentos suicidas durante o estudo. Isso levanta sérias preocupações sobre a segurança desses medicamentos, especialmente em indivíduos sem históricos de depressão. Além disso, ele descobriu que dados semelhantes que indicavam um aumento no risco de suicídio foram ocultados pela Pfizer, a fabricante da sertralina. Essa omissão de informações cruciais levanta questões éticas sobre a transparência das empresas farmacêuticas e a segurança dos pacientes. Olá pessoal, meu nome é Josiel Duarte e hoje eu vou falar sobre a ocultação de dados pelas empresas farmacêuticas. As empresas farmacêuticas elas desempenham um papel fundamental no desenvolvimento de medicamentos que salvam vidas, mas infelizmente há casos de interesses financeiros que sobrepõem a ética e a transparência. No caso dos antidepressivos e SRS, há fortes evidências de que algumas empresas manipularam dados para esconder riscos associados ao uso desse medicamento, especialmente o aumento do risco de suicídio. Em diversos estudos clínicos, casos de suicídios e pensamentos suicidas foram registrados, mas ao invés de serem corretamente relacionados, muitos foram reclassificados como habilidade emocional ou até retribuído ao placebo. Isso distorce o resultado e impede que médicos e pacientes tenham acesso a informações reais sobre os riscos desse tratamento. Um exemplo claro disso foi a atuação da GlaxoSmithKline, que ocultou dados sobre a paroxetina, um antidepressivo que não demonstrou ser mais eficaz que o placebo e que um caso específico esteve diretamente ligado ao suicídio de um paciente. No entanto, a empresa omitiu essas informações dos relatórios oficiais. Além disso, estudos importantes nunca chegaram a ser publicados porque revelaram resultados negativos para o interesse da indústria. Isso não só compromete a confiança da ciência, mas também coloca milhares de vidas em risco. A ocultação de dados compromete a segurança dos pacientes e impede médicos tomem decisões informadas. Diante disso, é essencial exigir mais transparência, regulamentação rigorosa e a realização de pesquisas independentes para garantir que a saúde pública não seja prejudicada por interesses comerciais. Olá, boa tarde. Eu irei falar sobre as falhas da FDA, que é a empresa americana responsável pela administração de alimentos e medicamentos. Então, essa empresa ela foi falha por suprir informações fidedignas. Ela foi acusada de suprir informações críticas sobre riscos e suicídio associados aos inibidores seletivos da recaptação da serotonina.
A FDA confiou nas empresas farmacêuticas para relatar eventos adversos relacionados ao suicídio, mas não verificou se esses relatos eram precisos ou completos. Isso permitiu que as empresas omitissem ou minimizassem os riscos associados ao uso desses medicamentos, que é o inibidor seletivo da recaptação da serotonina. Então, a análise da FDA sobre os riscos de suicídio foi associado aos inibidores seletivos da serotonina, foi criticada por subestimar seriamente esses riscos. Então, a FDA não conseguiu identificar adequadamente os casos de suicídio e tentativa de suicídio que foram ocultados ou mal classificados pelas empresas farmacêuticas. Então, a empresa, a FDA, ela dependia fortemente dos dados fornecidos por essas empresas, tais quais vinham com informações desviadas, favorecendo ao estudo em detrimento dos riscos fornecidos, que esses medicamentos forneciam aos pacientes que usavam. Então, a FDA não investigou adequadamente os ensaios clínicos que foram ocultados pelas empresas farmacêuticas. Muitos desses ensaios clínicos foram ocultados pelas empresas farmacêuticas. Então, a empresa FDA, ela foi criticada seriamente por não proteger adequadamente os pacientes, permitindo que medicamentos com riscos significativos de suicídio permanecessem no mercado, sem avisos adequados. E essa falha, diante de evidências que o inibidor seletivo da recaptação da serotonina aumentava o risco de comportamento suicídio em indivíduos com mais de 40 anos de idade, com menos de 40 anos, isso. Então, esse conjunto de falhas que essa empresa cometeu evidenciou uma série de problemas sistêmicos na forma como a FDA avaliou e regulou os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. E essas falhas colocou em risco a vida dessas pessoas que estavam envolvidas nesse estudo. Olá, meu nome é Lucas Soares e nós vamos conversar sobre a verdade oculta incluída nos ensaios clínicos. A indústria farmacêutica contém informações cruciais sobre o risco dos antidepressivos. No livro Medicamentos Mortais e Crime Organizado, o médico pesquisador Peter Gotcha revela como suicídios e tentativas de suicídio são ocultadas em ensaios clínicos para proteger a imagem dos medicamentos. Por uma meta-análise, Gotcha analisou dados que as empresas não divulgaram ao público. Ele teve acesso a documentos internos e informações enviadas a órgãos reguladores como a FDA e a EMA. Os números oficiais relatavam poucos casos de suicídio. Mas ao investigar mais a fundo, ele descobriu que muitos desses eventos foram reclassificados ou simplesmente apagados nos relatórios finais. Uma das estratégias usadas era mudar a nomenclatura dos efeitos colaterais. Em vez de registrar uma tentativa de suicídio, os laboratórios descreviam o caso como agitação ou comportamento emocional instável. Além disso, pacientes que abandonavam os estudos, muitas vezes devido a efeitos adversos graves, não eram contabilizados nas análises finais. Os resultados dessa investigação são alarmantes. Os antidepressivos podem aumentar o risco de suicídio, especialmente em jovens, mas essa informação foi sistematicamente minimizada. Gotcha argumenta que, se os dados ocultos fossem expostos desde o início, muitos desses medicamentos talvez nunca tivessem sido aprovados. O que está em jogo não é apenas a credibilidade da indústria farmacêutica, mas a vida de milhares de pessoas. Transparência nos ensaios clínicos não é uma escolha, é uma necessidade para garantir que medicamentos realmente ajudem e não causem mais dano do que benefícios. Pois então, com tudo exposto, fica evidente que o uso de ISRS é extremamente prejudicial à saúde, por diversos fatores, né? Primeiro, as fraudes são explícitas, tá? Muitos suicídios ou tentativa de suicídios foram equivocadamente notificados como outras causas. A indústria farmacêutica norte-americana estão enviesando os resultados dos ensaios clínicos. As empresas também estão incentivando os investigadores a usarem nos ensaios clínicos o benzodiazepínicos, que inibem determinados resultados, mascarando esses resultados clínicos. Além disso, piores eventos após esses pacientes tomarem os ISRS, né, não são demonstrados, né, tal como, por exemplo, náuseas,
dores de cabeça, isso tem sido tudo completamente negligenciado. E o que é muito pior, tá? Milhares de arquivos estão emperrados nessas empresas, onde nem empresas independentes de fiscalização têm acesso e nem muito menos o governo tem acesso a isso. E quando tem acesso, acaba sendo conivente com os equívocos dos ensaios clínicos.